Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa aquele joinha, deixa aí um comentário, bom dia Dani, já vai no joinha agora, deixa aí antes de começar o vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar. E você ajuda muito a alavancar o canal aqui para outras pessoas conhecerem e mandar as histórias delas também. Bom, aponta a câmera do seu celular no QR Code aí da telinha para você me seguir lá nas redes sociais, lá no Instagram, @Dani Delanos. Eu mostro um pouquinho da minha vida aqui nos Estados Unidos. Mostro um pouquinho do dia a dia, falo para vocês sobre os vídeos que estão para sair. Então lá a gente tem um papo mais pessoal. Vamos lá, nossa história de hoje. Perdi minha virgindade com meu amante. Eita, fogo no parquinho. Dani, tudo bem? Me chamo Alice, tenho 24 anos e hoje eu quero ser a sua Alice. Todos os nomes já foram trocados. Tudo começou em 2013, quando minha ex-cunhada resolveu ir embora da cidade com meu irmão e alugar a casa onde eles moravam. Gustavo, que era casado com Júlia, seria o inquilino. Nesse ano eu estudava em tempo integral, então eu não saí nem tinha vida social, pois eu saía muito cedo de casa e voltava à noite. Bom, mais ou menos em dezembro de 2013 para janeiro de 2014, Gustavo me mandou uma solicitação de amizade no Facebook e eu, como não costumava aceitar desconhecidos, vasculhei para ver quem ele era, mas como ele tinha pessoas próximas em comum, aceitei. Um belo dia, Gustavo me chamou para conversar. Respondi a ele normalmente, até porque ele não estava dando em cima de mim nem nada. Conversamos por uns minutos e depois ele falou que estava saindo do trabalho e quando chegasse em casa falaria comigo novamente. Me despedi apenas com um tchau e ele com um tchau e um beijo. Ele chegou, mas não puxou mais assunto e nem eu. Bom, chegou 2014. Eu saí da escola, então comecei a ter mais tempo para os meus amigos. E um belo dia estava eu, minha irmã e uma amiga nossa na calçada de casa e lá vem Gustavo de moto. A minha irmã falou: Alice, Gustavo não gosta de você. Eu nem me importei com aquilo. Gustavo era casado, mas ao mesmo tempo eu fiquei com aquilo na cabeça. Um belo dia, minha irmã deixou o Facebook aberto e sim, Dani, eu sei que é uma invasão de privacidade, mas eu precisava ver o que eles falavam de mim. Procurei só para ver a parte que ele falava de mim. E depois disso eu esperei ele chegar em casa para falar com ele e assim fiz. Eu não contei que eu sabia que ele não tinha gostado de mim, pois naquela vez que ele falou comigo, realmente eu fui muito fria com ele. Gente, o que a gente não esperava era que ali, eu e Gustavo, fôssemos nos apaixonar. Conversamos sobre tudo e quando percebemos já estávamos sabendo de tudo da vida um do outro. Então, peraí, ela vai atrás do cara para saber por que o cara tinha falado com a irmã dela que não gostava dela, né? O cara era casado. A Alice chegou a conversar com ele no Facebook, mas não deu muita trela. Amiga, tô achando que você foi atrás do cara só porque ele falou que não gostava de você, hein? Bom, mas fomos conversando sobre tudo todos os dias. E quando a gente não conversava, parecia que tinha algo faltando. No final do dia. 2 meses depois, resolvemos sair, mas eu desisti minutos antes. 1 mês depois, tivemos nossa primeira briga. Eu nem me lembro qual foi o motivo. Só lembro que eu causei. Brigamos à noite e no outro dia, Gustavo chegou tarde em casa. Por coincidência, eu estava na calçada e fiquei preocupada, pois Gustavo não era de chegar tarde em casa. Então ela morava do lado da casa de Gustavo. Gustavo era casado e a Alice estava ali na calçada. Você pegou a Alice! Bom, ele entrou em casa, ficou online, falei com ele se estava tudo bem e nos resolvemos sobre a nossa briga. Conversa vai, conversa vem, decidimos sair. Gente, eu tinha 16 anos e Gustavo 25. Sim, Dani, fomos para um motel. Aqui na minha cidade, motéis não pedem documento de identidade, então seria fácil entrar.
Bom, aqui nos Estados Unidos, Gustavo seria preso, né? Se descobrissem que ele estava num hotel ainda com uma menor de idade. Acho que no Brasil também, né? Mas ninguém soube. Eu era virgem e Gustavo sabia disso desde o início. Então, lá na hora, quando ainda estávamos nos beijando, Gustavo perguntou se eu realmente queria aquilo, pois seria a minha primeira vez. Eu sei que a honra da mulher é muito especial. Geralmente a mulher tira, né, com algum namorado, marido, e eu estava ali com uma pessoa completamente comprometida. Mas eu falei que sim, que eu queria que fosse com ele. Dani, se eu falar pra você se eu pudesse voltar ao tempo, eu faria com outra pessoa, eu estaria mentindo. Pois Gustavo foi maravilhoso comigo, paciente, cuidadoso. E eu costumo dizer pra ele que tem uma música que diz que a noite mais linda do mundo eu vivi com você. A noite mais linda da minha vida foi com ele. Esqueci de mencionar que Gustavo morava na minha rua. Bom, mencionou, né? Você falou que ficava lá na calçada esperando ele. Era alguns metros mais à frente. Ninguém sabia que a gente ficava, mas muita gente desconfiava que rolou algo, pois por muitas vezes Gustavo não disfarçava os olhares. Inclusive, Júlia desconfiava. Não sei como, porque tínhamos um fake só pra gente se falar. Mas mulher, quando quer descobrir as coisas, ela descobre. Passamos 2014 todo assim, mas nossa relação era mais virtual. Júlia foi dispensada do trabalho e ficava o tempo todo em casa. Acho que Júlia é a mulher dele, né? Mais ou menos em agosto, setembro de 2014, Gustavo me contou que tinha comprado um terreno na rua de trás e que estava construindo e que ia embora e não sabia quando mais que ia. Bom, na rua de trás, né? Não era em outro país. Fiquei triste, mas fui aproveitando para ver ele todo dia, mesmo que de longe. Chegou dezembro e Gustavo me dizia que dia seria a mudança. Um dia antes, sem saber... ele me disse um dia antes, sem eu saber que no outro dia seria a mudança dele. Bom, no dia da mudança tivemos uma briga, falei muitas coisas para ele e fui dormir. No outro dia descobri através da minha prima que ele tinha se mudado, porque ela veio saber se já tinham alugado a casa para outra pessoa. Isso era um sábado. A gente não se falou devido à briga e à mudança. No domingo, Gustavo veio buscar o restante das coisas e me deixou uma mensagem pedindo desculpas e falando que não queria ter ido embora, brigado comigo. Gente, mas ele não foi para a rua de trás? Eu sempre falava para ele que quando ele fosse embora a gente iria se afastar. Eu não sei porquê, mas eu sentia isso e ele falava: Alice, eu não vou embora para longe, eu vou embora para a rua de trás. Mas o que eu temia aconteceu. Nos afastamos e foi bem difícil, já que a gente era bem apegado um ao outro. Eu namorei algumas vezes, mas sempre lembrava dele, até porque Gustavo foi meu primeiro homem. A gente mantinha contato, depois se afastava e assim os anos foram se passando. Me encontrei com ele algumas vezes, ele ainda era casado com Júlia. Um dia Gustavo me disse que saiu e esqueceu o celular em casa e estava a marca dos dedos dele, e Júlia foi seguindo as marcas e acertou a senha. Júlia pegou conversas de Gustavo com várias meninas e nessa época a gente estava afastado. Ainda bem, pois não sei qual seria a reação dela se visse conversas minhas com ele, já que a gente se conhecia. Gustavo disse que nesse dia perguntou se Júlia não queria terminar e ela não quis. Bom, não era a primeira vez que Júlia pegava uma traição, mas mesmo assim ela queria continuar o casamento com ele. Hoje em dia eles não estão mais juntos, acho que terminaram em 2019. Eu desconfiei porque no Facebook dela estava como se ela estivesse morando em outro lugar. E eu sabia que ele ainda morava perto de mim, já que eu já tinha visto ele passando na minha rua. Gustavo e eu estávamos bem distantes. Ele tinha desativado as redes sociais e eu não tinha nem o WhatsApp dele, pois numa discussão nossa, no momento de raiva, eu excluí o contato. Em agosto de 2021, Gustavo resolveu ativar o Instagram e eu fui falar com ele. E eu desconfiava que ele estava solteiro. Nosso carinho um pelo outro continua o mesmo, mas de uma forma diferente. Antes a gente se amava. Ah, detalhe. Quando ele morava na minha rua, éramos mais próximos. Nunca fomos de falar que a gente se amava, nem que se gostava. Agora que ele está solteiro, Gustavo resolveu assumir que sempre foi apaixonado por mim.
Eu já sabia, só que eu nunca tinha ouvido da boca dele. Hoje a gente se segue, temos um WhatsApp um do outro e eu costumo dizer que para ele que o nosso amor é tão grande que fizeram até um filme baseado na nossa história, que é aquele Paixão Sem Limites. E sem dúvida alguma descreve até a nossa primeira vez. Ela falou que há uns dias atrás Gustavo estava no barzinho na esquina da minha casa e me chamou para ir vê-lo. Fazia 3 anos que a gente não se falava. Acabou que fui para casa dele e acabamos ficando novamente. Dessa vez com a consciência tranquila, pois ele já não é mais casado. O carinha dele, cuidado, na hora H, continua o mesmo. Bom, gente, essa é a minha história. Eu finalizo dizendo que Gustavo foi o amor da minha vida. Mas ele não foi o amor para a vida. Nunca mais eu fui com ninguém como eu fui com o Gustavo. Nossa conexão foi muito legal. Por favor, gente, não me julguem. Um beijo. Um beijo pra você, Alice. Obrigada por ter mandado a sua história. Olha, eu nem vou te julgar aqui, porque você tinha 16 anos. Eu acho que você não tinha nem muita noção do que você estava fazendo. Eu vou julgar o Gustavo, que ele sim era um homem casado, ele sim tinha que dar respeito à mulher dele, e ele sim não deveria ter ficado com uma menina de 16 anos. Gente, 16 anos, você era uma garota. Acho que você não tinha nem muita noção, talvez, do que você estivesse fazendo. Bom, Gustavo, pelo que você fala aqui, já dá pra ver que ele era um Dom Juan, né? Casado com a menina, mas ela depois pega várias conversas dele com outras mulheres, já tinha traído. Então, tipo, é o tipo do cara que não quer mudar, sabe? Você reencontrou ele agora, ele tá solteiro, então quem sabe agora, né, não é um time aí pra vocês, se você gosta tanto dele, vocês se reconectarem. Apesar que, sinceramente, acho que é um waste time, perda de tempo você ficar com um cara como Gustavo. Porque, será que ele seria, né, fiel a você? Será que ele não faria com você o que ele fez com a ex dele justamente com você? Eu acredito que Gustavo é um Dom Juan, é aquele tipo de cara que, sabe, quer ter sempre ali as mulheres em volta dele, aquele tipo de cara que precisa ter o ego dele preenchido, porque tem homens que é assim, eles não é nem... eles querem ter uma mulher ali falando que eles são bons, que ele é isso, que ele é aquilo. Ele quer ter alguém ali que o dia que ele quer ele possa procurar. Só que isso é usar as pessoas, sabe? Não tô falando que ele tá te usando agora, nem sei qual tipo de relação que vocês têm, mas pelo visto, pô, o cara mudou pra trás da sua casa. Se ele fosse tão apaixonado, sempre apaixonado assim, talvez ele tivesse te procurado depois que ele se separou, né? Por isso que eu tô falando, cuidado com o que vocês fazem. Você era muito nova, você tinha 16 anos. Claro que te marcou, porque é o cara que você perdeu sua virgindade. Mas essa história poderia ter dado muito ruim, você não concorda comigo? Né? Mas eu digo novamente, gente, eu não acho que a culpa é dela. Ela tinha 16 anos. Ok, 16 anos, Dani é uma mulher, já sabe o que faz. Mas ele era casado. Então é isso que eu tento mostrar a vocês. Não é ela que deve respeito. Ela ia se ferrar aí, se estivesse apaixonado por um homem casado, né? O cara não ia largar a mulher dele pra ficar com ela. Ia usar uma menina de 16 anos. Só que eu fico pensando nesses casos, é que sempre, vamos supor, quando a mulher descobre, ela vai em cima da outra mulher. Ah, pegou meu marido e fez isso, fez aquilo. Peraí. Quem é casado é o seu marido. Ele te deve respeito. Essa Alice aqui, ela sabia que o cara era casado. Agora tem mulheres que nem sabem que o cara é casado. Porque o cara nem fala que é casado. Entendeu? Então quem te deve respeito é o seu marido. Aí vocês vão lá, quer meter na cara da mulher, quer dar uma surra na mulher. E o bonito vocês perdoam. E ele continua fazendo. Hoje me mandaram um vídeo no Facebook de uma mulher que sai de João Pessoa, até viralizou esse vídeo aí, não sei se vocês viram, que ela sai de João Pessoa, vai até Recife, pelo rastreador
do celular do cara, ela vê que ele está em Recife na casa de um primo no churrasco, né? Aliás, ela não sabe que é um churrasco, ela sabe que está na casa do primo. Aí a mulher sai de noite, lá de João Pessoa, não sei muito geograficamente quanto tempo é, mas não deve ser tão pertinho. Aí baixa lá em Recife pra ir buscar o cara pra ir pra casa. Ah, gente, para! Imagina se eu tenho que sair, se eu tiver que ter um relacionamento de eu ficar atrás de homem rastreador, pegando ele pela blusa pra levar pra casa. E pior, ela não vai terminar com esse cara. Ela vai falar, ele vai cagar, né? E daqui a pouco ele vai fazer de novo. E ela vai ficar lá, louca, desnorteada, né? Igual estão falando lá no Facebook. Ah, que mulher louca, desnorteada, fiquei atrás do homem, vê se eu vou fazer isso. Então, assim, se isso te incomoda, já acaba essa relação, né? Não vai conseguir mudar. O cara tá lá, feliz da vida, com os primos dele, no churrasco lá, tava lá sentadinho, tomando a cerveja dele, né? Numa nice, numa boa. Ela, seu mentiroso, você falou que ia trabalhar, não tá trabalhando nada, tá aqui. Aí a mulher se estressa, aí o quê? Leva o cara pra casa. Amanhã começa tudo de novo, porque é um ciclo. Então, os incomodados que se mudem, né? Agora, nesse caso, igual eu falei, ela era uma menina de menor. A mulher do cara já sabia que o cara traía, porque já tinha perdoado a traição, já tinha pego o papo. A melhor coisa que Júlia fez foi sair fora desse cara mesmo. Tomara que ela tenha consciência e esteja agora com um cara, né, bem melhor. Um beijo pra vocês, obrigada por dividir sua história com a gente e até o próximo vídeo. Tchau!